Então, pessoal, dando prosseguimento, o que falta ver aqui ainda sobre o controle de constitucionalidade do ponto de vista da classificação? Controle de constitucionalidade concentrado, controle de constitucionalidade difuso, principal e incidental, concreto e abstrato são os dois grandes ramos. Mas é importante a gente trabalhar aqui a perspectiva da chamada cláusula de reserva de plenário. Aqui no slide eu deixei um espaço só para tratar do controle de constitucionalidade incidental. É bem tranquilo e a matéria aqui envolve mais direito processual civil do que propriamente direito constitucional. Oi, minha criança. Bateu a cabeça. Só terminar a aula aqui eu te chamo, tá? Então, o controle de constitucionalidade incidental, também chamado de difuso, resulta de um caso concreto, pode ser utilizada qualquer ação subjetiva e a gente tem aí a possibilidade que juízes e tribunais possam decidir sobre essa matéria. Só que há uma especificidade aqui, pessoal. Qual é? A chamada cláusula de reserva de plenário, que em inglês é denominada de cláusula full bench, essa que vocês estão vendo na tela aqui a partir de agora. O que diz a Constituição Federal sobre essa matéria? Que naqueles, segundo o artigo 97, deixa eu trazer aqui minha tela aqui para frente, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou do respectivo órgão especial poderão os tribunais declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Essa previsão do artigo 97 é exatamente aquilo que a gente chama de cláusula de reserva de plenário. Eu já antecipei ela na aula passada, então aqui a gente vai só dar uma arrumada naquilo que eu já antecipei no final da aula passada. A aula passada que nós fizemos em atividade síncrona, online e ao vivo, tá? Para que a gente entenda a cláusula de reserva de plenário, preciso vir primeiro aqui para a definição do que são esses órgãos fracionários dentro de um tribunal. Acompanhe junto comigo o raciocínio. Jean, o que são esses órgãos fracionários? Ué, será que eu não botei aqui? Ótimo, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui, teve uma falhazinha nossa aqui, né? Controle incidental, cláusula full bench, órgãos fracionários. Pronto, não tem nada aqui dentro de órgãos fracionários. Que beleza, que excelente. Mas eu não me desespero. Deixa eu pegar aqui para vocês a Constituição Federal. Só pegar aqui a Constituição, botar aqui na tela. Artigo 97, Constituição Federal, artigo 93. Só pegar aqui o artigo 93 que eu mostro para vocês e vocês conseguem acompanhar perfeitamente. Para quem não sabe, o artigo 93 é aquele artigo da Constituição Federal que trata da organização da magistratura no Brasil. O inciso, salvo engano, é o 11. Deixa eu ver aqui, se eu confirmar se é o 11. Inciso 11. Nos tribunais, está bem aqui embaixo, ó. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, já tem um tribunal no país com mais do que 25 julgadores? Tem. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem mais de 300 desembargadores. No TJ do Rio tem em torno de 160 desembargadores. Imagine fazer uma reunião do pleno desses tribunais. Até para reunir esse povo todo dá muito trabalho, é muito difícil. Não tem nem auditório que caiba todo mundo. Então, o que previu a emenda constitucional 45? Que nesses tribunais muito grandes é possível a criação de um órgão especial que vai fazer as vezes pelo pleno, às vezes do pleno. Aquilo que o pleno decidiria, o órgão especial por delegação decidirá. Esse órgão especial pode ser constituído naqueles tribunais com mais do que 25 julgadores, é o que diz aí a Constituição. Tendo no mínimo 11 e no máximo 25 membros. No mínimo 11 e no máximo 25 membros, sendo provido metade por antiguidade e metade por merecimento para integrar aí o chamado pleno do tribunal, o órgão especial que vai fazer as vezes do pleno. Ah, sim, eu tinha até botado no slide aqui. Muito bem, então o que nós temos aqui pela frente? Voltando aqui para o slide. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial que os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O que está dizendo no artigo 97? É que quando a questão constitucional chega a debate, chega a discussão dentro do tribunal, o tribunal ele mesmo não pode
ele normalmente distribui essa questão a um órgão fracionário. O que é o órgão fracionário, Jean? O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tem 30 desembargadores. Desses 30 desembargadores, 3 são presidente e vice-corregedor. Os outros 27 estão distribuídos em câmaras. Câmaras isoladas, constituídas de 3 desembargadores. Câmaras reunidas, que é a reunião das câmaras isoladas. E sessão, tem uma sessão cível. E tem também um pleno. Então, os órgãos fracionários são todos aqueles que não são pleno. As turmas, câmaras, as sessões. São esses os exemplos de órgãos fracionários dentro dos tribunais. Esses órgãos fracionários não podem se manifestar pela inconstitucionalidade de uma lei. Se o órgão fracionário se depara com uma questão constitucional e tende a entender que aquela lei é inconstitucional, o que deve fazer o órgão fracionário? Ele suspende o julgamento. Deixa eu ampliar a tela para que você enxergue. Eu falei disso no final da aula que nós tivemos na sexta-feira passada. O órgão fracionário suspende o julgamento. Normalmente é uma câmara isolada, uma turma, uma sessão, suspende o julgamento. Abstrai desse julgamento apenas a questão constitucional e submete essa questão constitucional à apreciação do pleno ou do órgão especial. Se tiver pleno, vai para o pleno. Se não tiver pleno, vai para o órgão especial, que vai fazer a apreciação desta questão constitucional. O pleno ou órgão especial decide a tese, a lei vale ou não vale em face da Constituição, e devolve esta tese para o órgão fracionário, para que ele, então, aplicando esta tese, julgue o caso concreto. Observe que aí nós estamos diante do controle de constitucionalidade incidental, difuso, resultante de um caso concreto. Já, mas isso aí não é controle de constitucionalidade principal, abstrato? Não, claro que não. Porque o controle de constitucionalidade principal, abstrata, etc., concentrado, é um controle que já é deflagrado no pleno. Quando eu promovo uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ela já vai direto para o pleno. Ou do TJ, se tiver como parâmetro a Constituição Estadual, ou o Supremo Tribunal Federal, se o parâmetro for a Constituição Federal. Mas numa e noutra hipótese, a ação já será processada e julgada direto no pleno do tribunal. No pleno, repito, ou no órgão especial, conforme a hipótese. Se aqui estou afirmando que a ação tramitava, neste caso, provavelmente em grau de recurso, num órgão fracionário, numa câmara isolada do tribunal, eu já sei que se trata de controle de constitucionalidade incidental. Mesmo sendo incidental, chamado também de difuso e concreto, perceba que a questão constitucional ela não é apreciada em caráter concreto, tanto que não há sobre ela produção de provas. Não existe instrução probatória para esta matéria, porque o que o tribunal vai analisar pelo seu pleno ou órgão especial é a viabilidade, a compatibilidade desta norma no ordenamento jurídico em face da norma parâmetro, que nesse caso pode ser tanto a Constituição Estadual quanto a Federal. Essa análise de viabilidade da norma inferior em face da norma superior é sempre realizada em caráter abstrato. O pleno ou órgão especial decide a questão em caráter abstrato, formula uma tese, a lei é constitucional, a lei é inconstitucional, devolve esta tese ao órgão fracionário, ao órgão inferior, e esse órgão, aplicando esta tese, julga o caso concreto que está sob sua apreciação. Processualmente, nós temos um nome para isso, é o incidente de arguição de controle de inconstitucionalidade. O que é um incidente de arguição de inconstitucionalidade? É um instrumento processual que materializa a cláusula de reserva de plenário. É o que permite, dentro do tribunal, levar a discussão quanto à matéria constitucional ao pleno ou ao respectivo órgão especial. Observe nesta perspectiva que a decisão do pleno ou do órgão especial é uma decisão vinculante para aquela turma, para aquele órgão fracionário que deve aplicar aquela tese. Então, mesmo sendo controle incidental difuso chamado concreto, ele não é concreto.
Ele resulta da análise de um caso concreto. Então é sobre esta cláusula que nós vamos falar tudo sobre ela, parece simples, mas tem suas particularidades, e aí você precisa estar bastante atento. Cai na sua prova. A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é aplicada no controle de constitucionalidade principal concentrado chamado abstrato. Confere? Claro que não. Para quê? Ora, se a cláusula de reserva de plenário é aquela cláusula que retira do órgão fracionário o poder de decisão e coloca esse poder de decisão nas mãos do pleno do órgão especial, não tem sentido falar dela para o controle principal, porque no controle principal a decisão já é do pleno ou do órgão especial. A ADI, a ADC, a de impromissão, a DPF já são promovidas direto lá no pleno ou no órgão especial. Não há qualquer sentido em se falar na aplicação desta cláusula para esta finalidade, tá bom? Então esta cláusula só é aplicada ao controle incidental. O que mais, já? Natureza jurídica. Vamos lá, vamos olhar cada um desses itens. Qual é a natureza jurídica da cláusula de reserva de plenário? Rapaz, será que eu não botei nada nesse slide? Só botei isso mesmo? Não é possível. A natureza jurídica aqui, pessoal, é de... tem variação, tá? Tem, para alguns autores, ela seria um instrumento, né, uma condição objetiva para que ocorra a declaração de constitucionalidade. Eu sigo aqui neste particular a tese do Fred Didier, que é um processualista, segundo a qual é um instrumento processual, é o meio processual para superar a presunção de constitucionalidade da norma no controle de constitucionalidade incidental. Tá bom? O que é tribunal para fins... Aqui a Constituição diz, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros dos seus respectivos órgãos especial poderão os tribunais. Então, quem é tribunal? Essa é uma questão que a gente precisa definir. Parece simples, mas não é. Por quê, Jean? Quando eu falo em tribunal, eu estou falando de quem? Do STJ? Sim. TJ? Sim. TRF? Sim. TRT? Sim. STM? Tudo bem. Mas eu estou falando das turmas recursais dos juizados especiais? Não, não estou falando. Porque as turmas recursais dos juizados especiais, embora elas sejam para o juizado especial o órgão recursal, elas exercem atividade em primeiro grau de jurisdição. Embora elas estejam para os juizados como os tribunais estão para os juízes de direito em geral, elas não estão em segundo grau de jurisdição, não são, portanto, tribunal para fins da cláusula de reserva de plenário. Estou com isso dizendo que se uma Câmara, uma turma recursal do juizado especial, declarar a lei inconstitucional, não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Tá bom? Então, questão bastante interessante essa, bastante peculiar. Outra também. Se aplica a cláusula de reserva de plenário ao Supremo Tribunal Federal? Essa questão está em aberto. Tem um precedente de relatoria da ministra Ellen Grace que diz que não se aplica a cláusula de reserva de plenário às turmas do Supremo Tribunal Federal. Então, essas turmas constituídas de 5 ministros essas turmas podem declarar a lei inconstitucional sem precisar submeter ao plenário. Deixei aqui uma jurisprudência para vocês, então só para fixar. O que a cláusula de reserva de plenário é? Condição processual para que no controle incidental a lei seja declarada inconstitucional. Conceito de tribunal. O que é tribunal? Os tribunais em geral do Poder Judiciário não se encaixa aqui nesse conceito supremo, não se aplica a ele a cláusula de reserva de plenário e nem as turmas recursais. Tá bom? Órgãos fracionários nós já definimos quais são. Instrumento processual nós já vimos qual é. É exatamente a previsão do artigo 948 do CPC. Arguída no controle difuso, leia-se no controle incidental, a inconstitucionalidade lei o ato normativo do poder público. Após ouvir o MP e as partes, o relator submeterá a questão à turma a qual competiu o conhecimento do processo para que a turma decida se vai ou não submeter a questão ao pleno. Perceba bem,
Se a turma entender que a lei é constitucional, não precisa submeter ao pleno ou órgão especial, pode prosseguir no julgamento. Se decidir, entretanto, que a lei é inconstitucional, não pode tomar essa decisão publicando-a, colhe o entendimento ali dos membros e submete a questão ao pleno ou ao órgão especial, tá bom? Exceção. Jean, quando é que eu não preciso observar a cláusula de reserva de plenário? Esse aqui era o entendimento jurisprudencial já consolidado que o novo CPC incorpora. Eu não preciso submeter a questão ao pleno ou órgão especial quando já houver manifestação do pleno ou do órgão especial do tribunal ou então do próprio Supremo Tribunal Federal. É até ilógico e desnecessário, né, pessoal? Se o Supremo já se manifestou sobre a matéria, amianto crisotila não pode ser utilizado. Surge a questão dentro da Câmara, dentro da turma, eu não preciso submeter essa questão novamente ao Supremo, ao pleno do tribunal, porque essa questão o Supremo já decidiu, isso vincula todo mundo. O próprio TJ já se manifestou sobre a inconstitucionalidade desta lei. Surge para mim novamente a questão se ela vale ou não vale. Isso já está superado, já está decidido, eu não preciso submeter novamente essa questão. Então tem aí a previsão do 949 do CPC. A súmula vinculante número 10, ela traz uma previsão bastante interessante. Aqui ficou apagado, vou pegar aqui essa daqui de fora. O que ela diz? Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Isso aqui é muito comum, muito frequente. Há decisões do tribunal, TRT, TRF, TJ, etc., que não declaram expressamente a lei inconstitucional, mas afastam a sua incidência no todo ou em parte. O que o Supremo entendeu, em sede de súmula que é vinculante? Entendeu que, nestas hipóteses, há violação à cláusula de reserva de plenário. Esta decisão é nula, porque, embora ela não tenha declarado a lei inconstitucional, ela equivale a uma declaração, já que afasta a sua incidência no todo ou em parte. Perfeito, meus amigos? Então, aqui a gente encerra a parte de controle de constitucionalidade incidental, também chamado de difuso ou concreto, e aí fica pendente apenas o controle principal. Perfeito? E aí eu avanço até o final da sexta-feira. Eu vou deixar mais mini aulas aqui para irem fechando o conteúdo, tá bom? Abraço a todos e até o próximo encontro.